Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Cole conosco, porque hoje o papo é sobre ele, um dos grandes nomes do Brasil, um dos grandes brasileiros, e que eu vou te falar, hein, já vou começar aqui explanando e entregando uma parada. Valorizamos muito menos do que devia, muito menos do que devia. Porque o papo hoje é para a gente conversar um pouco sobre o boom que foi ao longo dos últimos dias, aqui no mês passadinho, nesses dias que estão correndo, sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas e a literatura brasileira no geral. Descobrimos que os gringos curtiram a literatura brasileira e vamos entender um pouquinho por quê, e vamos entender por que também que a gente acaba deixando meio de lado. Isso não tá legal, e a gente tem que dar valor porque é genial. E junto comigo, sentado aqui à minha destra hoje, temos ela, a nossa musa literária, a pessoa que teve contato com os livros desde o começo. Eu esqueci o nome da musa da literatura, mas é ela, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ai, que delícia! Antes fosse, hein? Antes fosse. Assim, olha, só pra gente, né, assim, começar já dando risada, você começa a lembrar, gente, mas o que dizia aquele livro mesmo? Porque é incrível, né? A gente vai falar aqui durante, mas a gente lê muito novo e a maturidade, ela nos traz outras perspectivas e outras leituras e olhares dos livros. Então, se você falar assim, Regiane, quando foi lá quando você leu? Vou começar já falando, achava tão chato. Vou mentir, né, gente? Porque É mentir que é feio. o nosso Por quê? contato não é legal no começo, né? Vamos conversar um pouco Isso, sobre mas isso a gente vai também. conversar sobre isso, porque é para isso que a gente está trazendo esse programa. Por que a gente tem que esperar as pessoas lá de fora valorizarem o que a gente tem de belo, de bonito, de relíquias que a gente tem no Brasil? Não dá para deixar assim, não é? Precisamos destacar, sim, e realmente esse boom tem que ser aqui primeiro, não é? A gente tem que valorizar o que é nosso. Tô errada? Perfeito, não tem nada errado nisso não. E eu lembrei, hein, Calíope era a musa da poesia lírica, se não Olha me engano, que essa poesia chique, épica. Acho que era ela. que Regiane, chique. nossa Calíope. Que chique! Ganhei o dia! Não é? E junto conosco, para auxiliar nessa discussão, nos ensinar um pouco mais e ter essa conversa a respeito da valorização que a gente dá, não dá, deveria dar para grandes nomes da literatura brasileira, temos aqui o Diego Moreira, que é professor de literatura do Elite da rede de ensino e, além de tudo, é alguém que defende muito Machado desde antes de ser cool. Tá aqui para conversar com a gente e falar como é bom. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, primeiro de tudo. E assim, diferente da nossa convidada, eu tive uma experiência com Machado inacreditável desde cedo, porque na minha trajetória, o que fez a ponte, o total diferencial foi eu ter tido um excelente professor de literatura que fez essa mediação. E aí eu sempre bato nessa tecla quando eu digo, quando você vem de professores leitores, de uma É isso. família leitora, e principalmente de pessoas que consigam conectar, né, o seu nível de experiência ao nível de quem está experimentando, a coisa tende a ficar menos traumática. Então, assim, para mim, Machado sempre fez parte da minha trajetória, está na minha identidade, está no meu DNA, e eu consigo, hoje, como professor de literatura, ter feedbacks extremamente positivos quando eu entendo que para chegar a Machado, esse aluno precisa de uma mediação. E muitas vezes no nosso país falta essa mediação, falta esse conhecimento sobre assuntos muito sérios ligados aos nossos direitos, ligados à nossa cultura, e dentro desse universo literário, porque a literatura brasileira ela é extremamente vasta, ela não parou, ela continua produzindo livros extremamente significativos, o aluno acaba ficando perdido. O jovem fica perdido. O adulto, até mesmo quando ele se interessa tardiamente pela literatura dos clássicos, ele também fica perdido. Então, às vezes, o que eu acho que é muito difícil no nosso país é a gente encontrar o nosso clubinho, é a gente encontrar a nossa voz, encontrar a nossa vibração. Porque depois, quando a gente encontra, é só felicidade, não tem nenhuma dificuldade. Perfeito, perfeito. Já começou com alguns temas aqui que eu acho que vão ser muito importantes da gente discutir, muito importante. Já continuamos essa discussão.
Aprender vira uma aventura com as coleções inovadoras da Editora do Brasil. Descubra a magia da aprendizagem com a solução Tic-Tac. Coleção alinhada à BNCC, com livros de linguagem, matemática, natureza e sociedade, que vem com caderno de atividades, jogos e brinquedos para um ensino divertido. Para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, a coleção Assim Eu Aprendo valoriza a criatividade, identidade e consciência cidadã com artes visuais, música e muito mais. Prepare o estudante para o futuro com a coleção Educação Financeira, que promove habilidades socioemocionais e consumo consciente desde cedo. E para aprimorar a caligrafia e coordenação motora, explore a coleção Essa Mãozinha Vai Longe Caligrafia, para um desenvolvimento completo. E não deixe de conhecer também Vamos Trabalhar Integrado, com materiais atualizados e relevantes para o dia a dia das crianças. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Tudo começou então a influenciadora literária do TikTok, a Courtney Novak, que tem cerca de 27 mil seguidores nessa rede social. Courtney fez um vídeo super entusiasmado. Gente, se vocês não viram o vídeo, é muito legal, porque ela tá muito feliz. Ela tá muito alegre, elogiando o romance do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e afirmou que ele era o melhor livro de todos os tempos, superando inclusive clássicos como Orgulho e Preconceito. O vídeo viralizou rapidamente e alcançou mais de 800 mil visualizações, assim, num recorde, inclusive, para ela. Nos comentários, além de elogio e curiosidades pela obra, muitas pessoas estavam sugerindo que a Courtney lesse o Dom Casmurro e se juntasse ao eterno debate sobre a traição da Capitu, se aconteceu ou não, e por aí vai. A partir dali, diversas trends foram surgindo pela internet brasileira, incluindo trechos do próprio livro, além de pessoas alegando nunca terem lido nem ido atrás para conferir nada da obra. Esse interesse repentino pelo Machado de Assis e, consequentemente, pela literatura brasileira, nos leva a refletir um pouco sobre a importância e a riqueza de nossas obras literárias e o lugar que ela está no nosso olhar, assim, como povo mesmo, né? Como pessoas que consomem literatura, como professores, que ponto, como que a gente observa? Portanto, hoje nós vamos discutir um pouco por que a literatura e a cultura em geral, muitas vezes a cultura brasileira, a literatura brasileira, são menosprezadas em detrimento de uma literatura e de uma cultura normalmente europeia, né? Quais são os fatores que contribuíram para isso? Por que nós devemos valorizar? Como que nós podemos promover ainda mais os nossos autores? E como o Diego muito bem falou aqui na nossa introdução, como que a gente pode olhar para a literatura brasileira e lembrar que ela continua, e continua muito bem, continua funcionando a todo vapor, né? Que tem essa coisa também de que, não, é os clássicos lá do início do 20, fim do 19. Não é bem assim, não. E para essa roda de conversa, temos essa mesa maravilhosa agora para entender e explorar o impacto e a relevância da literatura brasileira. Então, vamos lá. Para começar, Regiane Taveira, sempre começo com você, minha querida. Me ajuda a entender uma coisa, assim, para a gente começar a sacar. Você disse que no começo, na abertura, que a sua primeira apresentação, inclusive para o Machado, para a literatura brasileira, não foi exatamente de uma forma que instigasse, ou não foi de uma forma muito agradável. Provavelmente porque foi naquele cunho de obrigatoriedade e também, às vezes, eu posso estar errado nisso, o Diego vai ajudar a gente a entender também. Às vezes o recorte ou a fala acontece também numa idade onde o interesse por aquela história, ou a forma como a história é apresentada, não bate tão forte com a gente. Então eu queria saber como é que foi mais ou menos esse seu primeiro contato, para a gente poder, a partir dele, destrinchar, né? Servir de uma anedota para a gente destrinchar a relação das pessoas com a literatura brasileira. Como é que foi? Vamos lá, Keller, já brincando aqui de novo. Falta aí menos de um mês para 51 anos. Eu venho de uma escola super tradicional, né? Você lê aí esse negócio, né? E acabou. Você tinha que ler. Gente, eu falo que em qualquer geração, né? Não é a geração de hoje, do século XXI, mas nós também, ali no século XX, né? Tudo que era forçado, você acabava ficando contra. Sim. E se rebelava. Ué, faz parte, né? Ainda mais de quem é superativa que nem eu. E que nem minhas colegas que eu tenho até hoje da mesma época. Não tem como, né? E aí, Keller, essa questão que o Diego colocou muito bem, e você também, o que nós hoje, como professores, né, professoras, fazemos? Nós mediamos, né?
Você faz ali, eu trabalho com os pequenos, todo mundo sabe disso. Você faz a criança ir gostando de ler. Quem faz isso? O adulto da situação, não é? E aí, a gente não tinha essa preocupação antes, Keller. Tinha alguns professores que se preocupavam um pouco? Tinha. Não posso generalizar, mas posso dizer que a grande maioria só dizia para você, leia que vai ter prova. Quem cria o hábito de ler quem vai ter prazer pela leitura, se tudo você tinha que provar que você sabia, né? Minha geração era assim, tudo eu tinha que provar que eu sabia. Leu, escreva sobre. E olha que se você errasse um detalhe, ou se em algum momento você viajasse, né? Como o Machado viajou no Memórias Póstumas, não é? Você era crucificado, estava errado, você não podia, não existia você, existia só aquilo, né, que eles apresentavam e tinha que ser da maneira daquele professor. Por isso que eu brinquei aqui no começo e gosto de fazer essa brincadeira até nas minhas formações de professores, que a gente, com o tempo, a gente vai redescobrindo coisas. Isso é muito legal como docente. Você redescobrir. Eu já falei aqui do Pequeno Príncipe. Eu li o Pequeno Príncipe lá atrás, já li sei lá quantas mil vezes, e cada vez eu descubro uma coisa nova, não é? Muito bom. E o Memórias é a mesma coisa, tá? E vou até além. Esses dias, acho que num dos episódios, eu falei que eu estava lendo o Capitães da Areia, que está até aqui comigo, eu reli. Gente, é outra coisa aos 50 e pouco. Não é? E isso é legal. Mas olha só, como eu, tem muitas pessoas. E será que em algum momento essas pessoas tiveram a oportunidade de ter esse boom? Vamos ler, vamos falar sobre, não é? Então, assim, infelizmente, aquela escola lá de trás não pode existir mais mesmo, né? A gente tem que se mediar, ensinar, fazer leitura compartilhada. Quem é que pegava um pedaço do Memórias e lia um pedacinho com a gente? E aí, o que você entendeu? Gente, você lia sozinho, tá? Sem discutir com ninguém, sem falar nada. Isso é horrível, Sem tá? Você contexto, tem que às vezes é muito sem difícil. contexto, e exato, né? Você com seus 16, 17 anos, enfim, não era fácil. Eu acho que hoje, né, as pessoas reclamam muito, mas hoje eu falo que nós estamos num momento propício de aprendizagem. Eu acho que hoje o Concordo. processo de ensino e aprendizagem, ele realmente é possível de acontecer, e acontecer para você saber usar, para você saber discutir, refletir, criticar, sabe? Você tem essa liberdade. E isso é Perfeito. gostoso. E a gente só tem que melhorar nisso, porque a gente está no caminho super certo, né? Concordo. Assim, eu sempre gosto de trazer para essa roda os números que a gente consegue ter estimativas através de pesquisas, né? Então, por exemplo, Retratos da Leitura, que é uma pesquisa que a gente tem, aponta que 60% dos nossos jovens, eles preferem televisão a livros, e que 66% estão conectados diariamente na internet, e que 62% acessam o WhatsApp utilizando a ferramenta que seria apenas, né, um aplicativo de envio de mensagem rápida, como um local de bate-papo, como um local de afeto. Paralelamente a isso, a gente tem esse lugar de leitura cada vez mais sendo reduzido, e uma leitura que ela, na cabeça do jovem, demanda tempo, 3, 4, 5 meses. E aí eles sempre se assustam quando em sala de aula eu digo que eu tenho um livro para cada dia da semana. Porque se eu sou capaz de assistir a uma temporada de uma série e esperar um ano para ver a segunda temporada, e eu não esqueço nada, eu também sou capaz de ler um capítulo por dia da semana, né? Então, assim, eu sempre gosto de tentar trazer esse universo que a nossa companheira, a convidada, falou sobre ser acessível hoje, mas existir, né, um desconhecimento e muitas vezes um desinteresse pela nossa própria cultura. Porque quando a gente analisa esses dados, por exemplo, o PISA, o último ano dele, que foi de 2022, ele apontou que metade dos nossos estudantes em língua portuguesa não alcançaram nem o nível básico. E esse nível básico, ele é necessário para construir a cidadania. Então, é como se nós tivéssemos hoje os nossos jovens totalmente carentes desses mediadores, o que vai diretamente àquilo que, por exemplo, a Ana Maria Machado fala, né? Como e por que ler os clássicos
desde cedo, né? O propósito disso é você construir uma certa arquitetura de quem é você como pessoa, de você entender as diferenças, de você exercitar a sua cidadania, o seu processo criativo, mas isso não pode acontecer simplesmente com um livro pendurado em algum local, exposto em uma estante. A minha diferença para convidadas são, em média, quase 10 anos apenas, mas são 10 anos que a gente já percebe algumas diferenças. Lá na nossa infância, a gente tinha expostos nas estantes de casa os livros, eles ficavam como um objeto de decoração. Hoje, eu percebo que em algumas casas esse objeto de decoração já nem existe mais. Então, existe o universo da tecnologia, e a tecnologia ela é boa, ela é sadia, desde que nos traga benefício. Quando começa a impactar diretamente na nossa capacidade crítica, no nosso entendimento enquanto sociedade, na nossa empatia para com o outro, entender a falta de leitura é somente um processo que está inserido nisso tudo. E é claro que, diferentemente do Brasil, a gente está tendo políticas públicas em outros lugares do mundo onde a leitura ela é necessária, né? Então, o professor, assim como a família, eles atuam como mediador, trazendo esse universo para as redes sociais. Por isso que eu aceitei também participar desse encontro nosso, porque eu acho que nós, professores, não temos que estar somente em quadros recortados, expostos na coordenação, e nem na frente de um quadro branco com caneta colorida. A gente tem que estar no mundo, porque toda vez que a gente faz a opção de colocar o clássico somente numa estante de uma biblioteca, a gente deixa de circular com ele. E aí o papel primordial acredito que possa ser chamada de digital influencer, né? Da pessoa que fez o vídeo e jogou lá no TikTok e no Instagram, de tentar trazer isso com uma linguagem mais próxima da nossa realidade e tentando sempre colocar pontos que são pontos que entram na atmosfera de tudo aquilo que é humano e que a gente sempre vai falar. Machado, ele não só foi falado, ele continua sendo falado porque o objeto dele é objeto humano, o Sim. objeto dele de pesquisa é um objeto universal. Então, daqui a 20, 30 anos, a gente ainda vai ter edições de livros machadianos sendo traduzidas com novas capas, porque continua vivo. E é por isso que eu destaquei esse livro, que é muito pequeno, mas que é uma delícia de você ler, da Ana Maria Machado, em que ela fala sobre a importância dos clássicos desde cedo, e ela sempre toca nessa questão de uma nova edição, de colocar coisa em formato de quadrinhos, de levar isso para o teatro, de colocar isso na televisão, de levar, de repente, para um desfile de escola de samba, de gerar esse contato que vai se nutrindo através de um jogo infinito de intertextualidade. Nisso, as políticas de certos países andam mais do que a nossa. Quando a gente analisa, por exemplo, as categorias do Oscar de roteiro adaptado, sempre saem de grandes livros que, para eles, foram, né, top de venda. Mas a gente sempre tende a, como você disse no início, né, cultuar o outro, quando na verdade o nosso arcabouço de referências ele só está crescendo, ele está esperando que existam essas micropolíticas dentro de casa, que existam essas micropolíticas dentro da escola, o entendimento que ser professor é ser da vida e tudo isso se conectando para que esses números não se repitam mais. Perfeito, perfeito, cara. Acho que essa análise que você faz, ela é bem complexa desde o começo, porque traz tanto um olhar numérico, que eu acho que é importante a gente entender, inclusive como professor, para a gente ter referência, porque apesar de nós termos aqui, nesse momento, 3 pessoas conversando e ter um recorte que provavelmente faz muito sentido dentro da sociedade, né? Alguém que teve um contato muito bacana e gostou, alguém que teve um contato que não foi legal no início e demorou para gostar, e alguém que só teve a chance de ler já numa idade um pouco mais avançada e por isso entendeu a importância, mas que talvez não tenha sido tocado da maneira como podia. Então a gente tem aqui 3 fatias da sociedade, né, envolvendo literatura, que deve representar bem o que a gente tem no Brasil, mas ter a chance de olhar para números reais, para possibilidades reais,
ela é muito interessante, né? Então acho que quando traz essas referências numéricas do que aconteceu, de possibilidades de É, pesquisa, sem lhe cortar, os nossos números eles ainda são muito assustadores, né? sim, Então, quando a sim, gente fala no Brasil hoje em perda de leitura e automaticamente em perda de cidadania, a gente vê isso através dos índices de total. violência, os ataques de preconceito, a gente vê muita coisa que na nossa infância não era tão absurda no nível de. Porque eu sempre é o que eu falo hoje, tá? Dentro de sala de aula. O nosso problema hoje é que tudo gera imagem. E com a Sim, imagem, a violência ela fica muito mais violenta sem ser paradoxal. Porque antes a gente ouvia falar, alguém contava, hoje você tem o vídeo, você tem a presença, Tudo. e a possibilidade de isso nos chocar é infinitamente maior. E assim, de acordo com o nosso último censo de 2022, algo em torno de 10 milhões, né? A gente tem algo em torno de 10 milhões de jovens sem estudar e absolutamente sem fazer nada, não estando ocupado. Ou seja, são pessoas que estão tentando a sorte a partir dos jogos de vivência, que não deixa de ser uma outra forma de aprendizado. Lá atrás as claro. pessoas aprendiam com a vivência, mas o problema é que a gente está falando hoje dentro desse cenário que a convidada recortou muito bem. É o cenário em que as coisas se tornam mais acessíveis e que as coisas se tornam muito mais fáceis. Hoje a gente tem audiobook, hoje a gente tem PDF, hoje a Sim. gente tem plataformas de livros eletrônicos, hoje a gente tem uma possibilidade infinita de transformar toda essa história literária em séries de televisão, em filmes para jovens, mas parece que existe uma certa apatia. Me dá a sensação de que é, a nossa, a nossa adultice, né, meio que está sonâmbula. A gente está vendo as coisas acontecerem e a gente espera meio que dentro das nossas salas, de modo muito independente, que as coisas sejam mudadas por alguém que eu acho que a gente nem sabe quem é. Quando, na Perfeito. verdade, gerenciar isso na microesfera é muito impactante. Mostrar, né, que a leitura ela não é uma construção que você tem que ter para você ser alguém na vida, porque você pode ser alguém na vida sem você ter lido nunca nenhum livro. Mas é que a leitura ela te permite você se conhecer um pouco mais e testar o seu lado, desde o mais ético ao menos ético, testar você em todas as esferas através de personagens, e que esse jogo ele não pode ser feito, um livro não pode estar na sua mão rodando 2, 3, 4, 5 meses sem você ter uma prática. É melhor você ler 2 páginas toda semana e fazer esse livro rodar do que você pegar 15 páginas num dia, ficar 2 semanas sem ter contato nenhum e retomar lá na frente. Então é sempre quando eu falo sobre isso. E uma coisa me chamou muita atenção nessa empreitada, né? Porque assim, a gente que tem a possibilidade financeira ou possibilidade de emprego de rodar um pouco o mundo, a gente percebe que a nossa cultura hoje interessa bastante. O que Verdade. acontece com o apagamento da literatura também é o que acontece com o apagamento, muitas vezes, do carnaval, que é o que acontece com o apagamento dos nossos gêneros musicais da atualidade. Ou seja, você hoje consegue, sei lá, fazer sucesso tocando funk fora do país, mas dentro do país talvez você seja atacado por uma infinidade de pessoas que estão nesse mar, né? No mar de pessoas que estão ali tentando as suas oportunidades, mas deixam de atuar como esses mediadores. Gera-se um Brasil dividido, né? Um Brasil que está sempre ou de um lado ou do outro, mas quando, na verdade, nós somos feitos de muitos lados. A gente pode entender, conversar, como a gente está fazendo aqui, e a partir das nossas conversas chegar a um denominador comum, se ele existir, porque às vezes só a reflexão sozinha ela já é a resposta para as nossas inquietações. Perfeito, perfeito. E eu Perfeito, observo perfeito. muito também essa situação, eu acompanho bastante como que está o mercado e a cena de produção de quadrinhos no Brasil. Isso acontece bastante nessa cena também. Porque eu vejo grandes quadrinistas que primeiro tem que estourar lá fora, fazer algum sucesso lá fora, para depois você ter um reconhecimento no Brasil, sendo que ele sempre esteve aqui, sabe? Sempre esteve Uhum. presente. Isso é uma questão. E eu acho que quando a gente tem algo como uma rede social que ajuda a falar sobre, aparentemente, como você mesmo falou, Diego, é dali que vem esse movimento de reolhar para coisas que, por um apagamento cultural, por uma desvalorização, por a famosa síndrome de vira-lata, que eu detesto esse nome, mas eu acho que o recorte que ela se referencia, ela infelizmente tem se provado real ao longo do tempo, né?
que é essa desvalorização daquilo que é nosso. E, de novo, gente, é sempre importante falar que estamos aqui falando sobre o Memórias Póstumas do Machado, mas isso se estende para tudo, né? O Machado, ele é um exemplo, né? O Memórias Póstumas, ele é um exemplo. Mas isso se estende para todo ponto. E, de novo, acho que tem mais uma coisa que eu vou querer ouvir a Rei daqui a pouquinho também sobre isso, é quando a gente fala sobre a forma como foi apresentado. Gente, nós somos professores, o importante é que isso chegue. Se vai chegar a partir de você mostrando o vídeo lá da Courtney Novak, lá, TikToker, dentro da sala, e falar, olha o que ela falou, mostra aqui, vamos dar uma olhada num trecho do Memórias Póstumas. E se você explicar bem, só a primeira página do Memórias Póstumas já é uma coisa de louco, de louco. Então, é essa forma como a gente apresenta que eu acho que ela tem um poder muito grande, né? E mais uma vez, o poder do professor de dar esse contexto. Porque se você for só ler o Machado, talvez com um português que não está tão próximo do nosso dia a dia mais, e por aí vai, você pode ficar um pouco confuso. Mas na hora que você entender que ele utiliza esse formato, essa fala, ele utiliza os títulos da época, algumas coisas da época, como uma forma de ironia, que é para você poder criticar, ou recortar, ou demonstrar algumas coisas da sociedade, se você lembrar seus estudantes que o Machado é um homem negro, que muitas vezes daquilo que ele está falando, que ele está levantando, ele era visto como uma pessoa de cor, né, um homem de cor pelos seus contemporâneos. Tudo isso vai dar vai dar um colorido, vai dar uma força para a literatura, e repito, né, não há nada no Machado a dever para grandes escritores. E o Brasil tem verdadeiros monstros, assim. O Jorge Amado é uma coisa de louco. O Jorge Amado é uma coisa de louco, é uma potência literária monstruosa, como a Rê mesmo falou. O Machado, monstruoso. Álvares de Azevedo, monstruoso. Lima Barreto, monstruoso. Sabe? Então, você tem o Mário de Andrade, contista monstruoso. Tem alguns contos dele que são incríveis. Tem um conto que a minha namorada, minha companheira, futura noiva, gente, novidade, já é noiva, futuro casamento, tá chegando. Delícia! Ela Opa. tava lendo, acho que é o peru de Natal, assim, um conto do Mário de Andrade. Maluca, assim, passou uma semana falando sobre pra mim, como era incrível, né? E já tá separado pra gente poder fazer essa leitura depois, ver se desenvolve algum trabalho. E tem autores recentes que são fantásticos, né? O Brasil, ele tá em Muitos. ponta de lança, assim, em fantasia, ele tá em ponta de lança em terror, tá em ponta de lança. O que você procurar, você vai encontrar, A sabe? gente tem. E a gente deixa isso de lado. Rê, eu queria E muito ouvir você vo- falando também sobre essa apresentação, como que a gente pode apresentar para valorizar, né? quando você coloca essa questão, né, dessa apresentação do livro, a gente tem ali, né, a leitura, lembrando lá na escola, né, só para a gente, ela é um conteúdo. E a gente tem ali né, todas as estratégias de leitura que a gente tem que ir ensinando para esse aluno. Essa parte da antecipação que eu gosto muito com a criançada, que você pega ali o livro, né, e você mostra para ele, né, isso aqui não tem desenho, mas olha, o que que você acha que vai acontecer nesse livro? Não é? Pela capa, essa antecipação que faz parte de uma das estratégias ali de leitura, e eles começam, não, eu acho que o personagem vai cair, que não sei o quê, que não sei. Essa coisa tem que aguçar, você tem que aguçar a criançada, não é? Porque se você só falar, vamos ler, hoje tá. Gente, para. Criança lá que eu trabalho, né, de 6 a 10 anos, se você não aguçar, eles não vão ter vontade. E essa é a fase principal, né? Porque se você aguça, eu tenho um menino lá que dizem que ele é desafiador, que eu uso essa palavra. Toda sexta-feira ele vai pegar um livro na biblioteca. Apesar da minha biblioteca ainda não estar do jeito que eu sonho, não é? Mas ele vai, olha, eu quero ler. Ele tá pegando toda as coleções do Menino Maluquinho ali, do Ziraldo, enfim. E ele fica, você já leu esse? E aí até brinquei outro dia, eu sou obrigada até pegar e dar uma lida, porque ele vem falar comigo depois, quando ele devolve, não é? Lembrando que eu, na direção da escola, às vezes não dá tempo. Gostaria que tivesse todo esse tempo, mas você não pode deixar de fazer isso, né? E aí vou aqui, até emendando já no que eu estou falando, hoje eu assisti uma aula maravilhosa, e chama aqui Márcia, né, professora Márcia da minha escola. Ela pegou na plataforma que a gente tem que utilizar e que às vezes as pessoas só veem pontos negativos, mas existem muitos pontos positivos nas coisas que são inseridas e a gente precisa ver o positivo. A gente tem uma plataforma, hoje aqui no estado de São Paulo, que chama Elefante Letrado. Não sei se vocês conhecem. Mas você tem ali diversos livros.
e o professor e as crianças têm um momento que precisam ler. Só que essa professora, para eles, ela simplesmente não liga o computador e manda ler. Ela escolheu a história junto com eles, colocou lá o livro, então tinha a capa do livro, e eles estavam ali no notebook, viram a Sim. capa e ela fez a antecipação, mesmo sendo ali digital. Olhem para a capa, o que vocês acham? Era a história de uma tartaruga que perdeu o casco, eu esqueci o nome da história, ela é muito boa. Mas Mas ela enfim, instigou, né? o que ela fez ali, Keller, é o que eu falo. A gente sempre acha só o negativo, mas olha, todos tinham acesso às imagens coloridas, aquela coisa que a criançada gosta. Gente, e ali depois, se você. Terceiro ano, lembrando que eles têm 8 anos. Depois disso, você vai. Eles começam a ter as suas próprias escolhas, não é? Mas você tem que ensinar. Não tem como. E aí, por que perdeu? O que aconteceu? Essas perguntas, mas também que é o que eu estou falando, não era obrigatório responder. Ela não fazia o Keller. Responde aí, que isso também é horrível, gente. Isso é uma das coisas também que eu falo. Às vezes o Keller não quer falar. Então, peraí, né? Todo esse trabalho que a gente faz lá na base, lá nos anos iniciais, com certeza, Keller, vai refletir positivamente lá no ensino médio, se a gente realmente souber planejar, se organizar, o que eu quero, né, dessas leituras, isso é importantíssimo. É verdade, é verdade. Acho que a estruturação ela é muito boa. E, de novo, gente, não tem uma receita, sabe? Ah, faça desse Não, jeito que vai funcionar. Não tem. Mas o Diego e a Regiane estão lembrando de algumas técnicas incríveis que a gente tem aqui. Utilização da rede social, utilização dessa antecipação, lembrar que essa história pode ser valorizada em vários formatos, não ter essa ideia. Acho que, Diego, me corrija se eu estiver errado nesse ponto. Porque eu acredito que, lógico, a literatura tem a sua importância, é sobre ela que a gente está falando, e ela é máxima. Mas quando a gente fica nessa história de não, o livro é mais puro, ou só esse formato, ou só aquilo, a gente não consegue tornar acessível. Se tiver em Não torna quadrinhos, mesmo. bacana, né? Se tiver em série, bacana. Se tiver em audiobook, bacana. A última ah, vez que eu li, abre aspas pro li, o Machado, foi o Dom Casmurro? Não, foi o Memórias Póstumas mesmo. Foi em audiobook. Tava fazendo academia, falei assim, poxa, né? Pá, coloca aqui no ouvido, põe em audiobook ele, pronto. Que Tive uma tem versões experiência nacionais completamente também diferente. incríveis, né? Sim, A gente tem versões de audiobook nacionais gravadas assim pela nossa elite de atrizes e atores brasileiros. Então, se você pega Saindo de Machado, Como Nascem as Estrelas, tem Camila Pitanga, você tem atores que a gente conhece maravilhoso. gravando, colocando a voz. Mas eu acho muito interessante esse recorte. Eu só esqueci o nome da nossa companheira. A senhora pode repetir? Regiane. Regiane, eu acho muito interessante o que a Regiane ela fala sobre o trabalho que a gente faz com a primeira escola e a escola, digamos assim, básica. Porque quando chega dentro desses 14, 15 anos, a gente tem um grande problema. Na nossa cultura, a gente acredita que adolescentes de 14, 15, 16 anos já são homens e mulheres formados e que eles podem andar por pernas sozinhos. E aí, quando a gente faz essa opção de acreditar que eu construo alguma coisa até 12 anos, eu não digo isso na escola, não, tá? Porque na escola a gente continua batalhando. Só que o problema, muitas vezes, é da nossa própria cultura, das relações sociais dentro de casa, quando usa-se aquela velha falácia de com 14 anos eu já sabia o que eu queria na vida, eu já trabalhava, e são outros tempos, são outras histórias, são outras vivências. E hoje, por muitas situações, as famílias elas precisam ser as parceiras da escola, exercendo essa função, porque esses dados que eu trouxe, né, dos retratos da leitura, eles dizem que 66,6% dos jovens de 15 a 16 anos não conseguem ler livros que sejam maiores do que 10 páginas, ou seja, não são livros, são textos. Muitos acabam lendo os artifícios de leituras ou que são dedicadas à criança ou acabam lendo o livro e abandonando. E aí é onde eu sempre falo, né? Entender esse jovem como alguém já crescido, como alguém que é capaz de fazer as suas escolhas sozinho e que não precisa mais ser incentivado por diferentes espaços, é um erro que constantemente a gente está cometendo. Porque esse jovem, quando ele chega à prova dos nossos exames nacionais,
que lhe é exigida uma carga de leitura, uma carga de conhecimento, ele acaba achando a prova muito difícil, porque na verdade ele não viu. Ele foi totalmente desincentivado a continuar esse percurso que a nossa escola básica está conseguindo fazer. E é aquilo que eu te disse sobre as tais das edições. Lá fora se faz filme baseado em livro a todo momento. E basta que um novo filme surja, que a capa do livro ganhe a capa do filme. Aqui a gente tem esse, eu não sei se ceticismo, eu não sei se essa ideia de que isso não possa ser tão lucrativo, né? A gente vê, por exemplo, agora uma edição do Guimarães Rosa chegando com uma outra leitura. Eu assisti ao trailer, eu achei interessantíssimo, porque a gente pode levar isso para o espaço do teatro, a gente pode levar isso para outros espaços, mas eu acho importante a gente ter esse fator parceiro das escolas, que acaba sendo a família. O Machado tem que ser a leitura da família. A minha apresentação ao Machado, eu lembro que meu professor, Dr. Anselmo Reis, que foi um dos professores que marcaram a minha vida por completo, ele disse: hoje a gente vai ler, fico até emocionado, a gente vai ler alguma coisa que vai mudar a vida de vocês, e vocês vão descobrir sozinho que mudança é essa. Eu lembro que quando ele falou isso, eu fiquei extremamente preso ao livro, porque eu queria imaginar o que aquilo poderia mudar a minha vida. E eu lembro que, ao final do livro, eu não vi só um aspecto, eu vi vários. E eu lembro que eu sempre digo que o livro, para mim, ele é sempre um rito de passagem. Eu nunca começo e termino o livro sendo a mesma pessoa. Então, eu lembro que quando eu fechei a última página do Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu fiquei extremamente impactado com a consciência social que esse livro me trouxe. E, principalmente, o entendimento de que eu não sabia nada. E aí eu falei, eu preciso entender, eu preciso ler, eu preciso compreender que eu não estou preparado ainda para o jogo do ser e do parecer. Então não dá para eu acreditar em tudo. Eu preciso investigar as coisas, eu preciso olhar de perto, eu preciso ter um olhar mais desafiador e também mais protetor para comigo mesmo. Então, eu lembro que esse livro operou mudanças muito grandes em mim, e toda vez que eu vou apresentar esse livro, eu sempre falo: ler Machado é como se você estivesse em cima de uma jangada e você corresse rio abaixo, não dá mais para voltar. Você aprende a se virar no meio da correnteza, você aprende a se virar de todos os modos nessa leitura, mas quando você chega ao final, quando você olha para os seus braços, eles estão mais robustos, a sua capacidade de perceber, né, a sua própria identidade, ela é incrível. Então, sempre quando eu falo sobre essa questão da mediação, nós somos professores e a gente entende que o nosso trabalho em sala de aula está sendo incrível. Eu tenho amigos professores de literatura que são maravilhosos, eu tenho professores de matemática que são excepcionais, mas a gente não anda sozinho. A gente precisa de todas as outras esferas funcionando. Como você disse, se eu estou na academia, eu estou mandando uma mensagem para o meu filho dizendo: ó, estou lendo um livro pelo audiobook. Faz igual, cara. Busca aí, baixa aí no seu celular. Tenta ouvir isso e depois a gente lá na frente conversa sobre isso. Ter a conversa, porque eu percebo que na nossa infância, na nossa juventude, hoje o espaço, isso é muito relatado pelo jovem, o espaço do silêncio. Eu lembro que a minha casa, ela tinha tudo, mas não tinha silêncio. Porque toda hora era um falando sobre o outro, era alguém contando o que fez, o que deixou de fazer. Então, assim, me incomoda muito essa roupagem, essa arquitetura que a gente faz hoje, do micro apartamento, da micro casa, e mesmo no espaço micro, porque isso é quase que acaba acontecendo de modo geral, né? Os espaços, por exemplo, em São Paulo, cada vez mais diminuem. A gente sabe que a metragem ela encurta. E a metragem ela encurta e as pessoas vivem mais em silêncio. Então, acho que é esse puxão de orelha mesmo que você deu no início, de a gente saber e reaprender como olhar para a nossa própria cultura e entender que a nossa cultura, em todos esses espaços, ela está buscando diálogo e que a gente, às vezes, opta pelo silêncio e opta em acreditar em pessoas, em pensamentos, em coisas que não vão contribuir absolutamente em nada no nosso processo de formação, não só como jovem, não só como criança, mas, sobretudo, como cidadão brasileiro. Perfeito, perfeito, perfeito. E Perfeito. eu queria deixar só uma reflexão bem rápida, assim, disso que o Diego puxou e que a Regiane também falou. Existe
o Brasil ele criou conceitos maravilhosos. Assim. Um dia eu queria falar só sobre autores da filosofia dentro do Brasil, sobre as discussões de filosofia política que a gente tem, que é outra coisa que a gente deixa quieto assim. Né? A gente ignora. Mas tem um pensamento filosófico no Brasil que ele é monstruoso, que quem escreveu sobre ele no manifesto foi Oswald de Andrade, que é a ideia do antropofágico, sabe? Gente, não tem problema nenhum você achar da hora demais o que vem de fora. Não tem problema nenhum, porque o Brasil sempre teve isso, desde que a gente se fundou enquanto Estado-nação, o exterior foi muito valorizado, não tem problema nenhum. Mas o Brasil tem uma coisa, que é a gente pegar algo de fora, a gente se alimenta daquilo, e quando a gente se alimenta, aquilo é nosso. Não me interessa quem criou, aquilo é nosso. E a gente recria, reconstrói, colocando as nossas cores, a nossa cultura. Isso é um conceito tão monstruoso, porque nada é extremamente sagrado para não ser diluído dentro da cultura brasileira. Nada. A gente escreve, gente, nós escrevemos fantasia medieval. Sabe Game of Thrones? Tem escritor no Brasil escrevendo fantasia medieval. E que é maravilhoso, maravilhoso. Se os caras escrevem fantasia medieval com toda aquela loucura e tem um personagem ali que luta capoeira. E é isso, você entendeu? Vou colocar uma capoeira numa fantasia medieval e é fantástico. Então, esse ponto da cultura brasileira é um conceito filosófico que ele é monstruoso. Então, de novo, não é também ignorar o que está fora, porque a gente sabe, quando a gente fala principalmente de cultura jovem, infanto-juvenil, né, a literatura da molecada, vem muito de fora, porque a gente consome essa cultura de fora, a música de fora, né? A gente consome isso. Não tem problema. Mas o problema é você só consumir isso, e o problema é a gente não fazer essa construção cultural com o Brasil, esse diálogo, que vai bater muito com a questão do som, do não silêncio que o Diego tá puxando. Conversa sobre o que você entendeu. Mas não tem A nada a ver gente com o texto, né? Não me interessa. O que você entendeu, não né? tem mesmo. que você Puxa isso, entendeu? né? Tô E assim, é errado, muito Diego? legal a experiência da Regiane ter falado sobre como essa sala de aula precisa funcionar, que isso se conecta totalmente ao que você está dizendo, porque eu já tive um aluno que uma vez ele falou assim, professor, eu gosto muito de história sobre fadas. Aí eu falei, beleza, você já leu o Inverno das Fadas? Ele falou assim, não, de quem que é? Eu falei, de uma escritora brasileira. Eu falei, busca esse livro que você vai adorar. E eu lembro que eu fui muito reticente a entrar nas redes sociais. Eu vi ter as redes sociais no ano da pandemia para me aproximar dos alunos. E depois que eu entrei, você acaba criando esse canal de contato que está sendo muito positivo para mim, porque mandou mensagem no final de semana: Caraca, professor, o livro dela é fantástico. Ela fala sobre uma fada que precisa se alimentar energeticamente de talentos. Eu achei interessantíssimo. E é isso, só que para a gente poder. Porque esse lado cético, né, não está nos nossos processos individuais, ele está no nosso processo cultural. Então a gente precisa compreender essas mudanças. Uma vez eu fui desafiado por uma aluna do ensino médio, que a gente falando sobre discurso racial, porque apesar de eu ser uma pessoa branca, combater o racismo também é a minha luta, né? Então é a luta da nossa sociedade. Então eu sempre falo em sala de aula, e ela disse: eu desafio o senhor a escrever 10 escritores negros. Eu falei, eu escrevo 20. Ela, então escreve. E aí, só que a gente precisa ter esse conhecimento, né? Então, a gente não pode, eu sempre falo isso para amigos meus, a gente não pode encerrar o ano da literatura na escola em 1945, e a gente não pode encerrar a literatura brasileira somente apresentando, sei lá, Machado de Assis, só apresentando Clarice Lispector, porque essa bola foi levantada agora por Machado, mas eu tenho certeza, não estou fazendo previsão, de que futuramente alguém vai levantar essa bola sobre as nossas escritorais também, porque a gente fala de escritores e veja que coisa interessante. O censo de 2022, somente 4 nomes de mulheres foram apontados na pesquisa. Ou seja, o Brasil inteiro só conhecia Zíbia Gasparetto, Clarice Lispector, J.K. Rowling, que não é nacional, Agatha Christie, que não é nacional. Ou seja, conhecia somente a escritora apresentada no ensino médio, que é Clarice Lispector. Que fica Clarice Lispector, a gente toca através das leituras dos contos. Cecília Meirelles fica mais ou menos ali esquecida, você apresenta um poema 2, cai no nível do esquecimento. E quando, na verdade, a gente tem escritoras também maravilhosas, só que a gente precisa operar essas mudanças. Então, o meu fazer, o quadro, né, a minha feitura do quadro, ela se modifica praticamente todo ano. Então, existe
quando eu sou, né, por causa do que a Regiane falou, existe o instrumento prova, existe o instrumento exame nacional, existe tudo aquilo, né, que a gente entende que acaba sendo o nosso andar enquanto leitura, enquanto bases curriculares, mas eu posso operar essas mudanças. Eu posso, sei lá, em uma determinada época, no lugar de colocar somente escritores, colocar escritorais. Perfeito. E dar esse choque, pelo menos visual, para que gere esse interesse. Eu sempre digo que nós, se hoje, né, apareceu no início que eu estava falando assim, 60% está na internet, está vendo televisão, dá a sensação, quando a gente fala sobre esses números, de que o jovem, ele só vive na internet, mas nós também vivemos. Então a gente também pode fazer essas pesquisas e trazer esse jogo para a gente. A minha briga hoje não é contra o jovem, a minha briga hoje é com o celular. E eu sempre digo que cada celular que é desligado na minha aula, que ele é posto no bolso, para mim é uma medalhinha que eu ganho e boto em broche na minha camisa. Então eu estou ali debatendo com ele, né? Então quando eu mostro para ele que aquele universo que ele conheceu não é mapeado, né? Eu não tenho uma fronteira, mas ele acaba sendo sem fim, inesgotável. Ele para me ouvir e ele fala: eu acho que eu posso trafegar por esse mar, tal como esse louco aí que está me ensinando a literatura e que está discutindo arte comigo, né? Então, eu acho fundamental isso. A gente precisa de estimuladores. A gente precisa estimular o outro com coisas que ele não conhece, porque senão a gente cai no lugar comum. O que você acha, Rê? Perfeito. Porque aí vem o que a gente sempre vem falando, né, Keller, que você mesmo diz, a gente não tem receita, mas a gente tem o dever, como profissionais da educação, de apresentar. Apresentar boas músicas, apresentar bons livros, apresentar. Eu só apresento conhecendo, não é? Então eu tenho que estar em constante formação, não dá para parar. Eu já estudei tudo que eu tinha para estudar. Acho que o Diego trouxe agora, né? Cada vez que a gente lê um livro, você se transforma. E eu uso sempre aquela coisa, cada vez que a gente lê, e falo isso para os alunos, a gente sai da caixinha. Porque a gente está dentro de um monte de caixinhas. E a gente vai saindo daquilo, né? Que a gente tem que ir se libertando, tendo, né, outros olhares, novas versões, mudar de ideia, né? Que tem gente que fala, eu não mudo, eu penso assim, eu não mudo de jeito nenhum. Então, a leitura te faz isso, e nós temos o dever de apresentar estas coisas, né? Quem escuta aqui o programa sabe, Keller também está lá na periferia, minha escola é no meio da periferia mesmo, é onde eu gosto de trabalhar, onde eu cresci, então eu falo que eu tenho obrigação de fazer isso. Se nós não apresentarmos, o que eles vão? Eles vão ficar no celular, que sempre vai ter um celularzinho, eles vão ficar nos joguinhos, então é a gente que tem esse dever. Não dá para deixar passar, é nosso dever, e aí é o que eu falo, eu adoro quando as famílias fazem parte, mas a gente tem a grande maioria lá, infelizmente, que não faz. Então, nós ainda temos um pezinho maior que eu falo, uma obrigação maior. Se ele não tem em casa, nós temos que o tempo inteiro estar falando de coisas que eles não têm em casa. Não é? Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Fique conosco que nós já voltamos para esse papo. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Já estamos quase chegando nos momentos finais aqui do nosso programa, já estamos bem adiantados na discussão, e tem uma coisa que eu gostaria de discutir, tem um ponto de pauta que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, para poder dar uma fechada nesse assunto. O que acontece? Vocês percebem, professores que estão acompanhando a gente, amante da educação que está aqui, coordenador, estudante, você que está estudando para ser professor, admiramos muito você que está aqui acompanhando a gente.
para a gente entender. O que aconteceu foi que todo esse assunto, que tá saindo coisa, inclusive, que a gente já discorreu muito, a gente estava conversando em off aqui com o Diego já pensou bastante sobre esses assuntos, eu já me incomodei bastante por esses assuntos, sei lá, amo Shakespeare, mas a gente não pode ignorar que a gente tem autores incríveis em língua portuguesa que, inclusive, fizeram todo esse trabalho de definir aspectos da nossa linguagem e por aí vai. Temos autores hoje que são maravilhosos, que eu tenho o prazer de ser amigo de vários autores que eu admiro muito, que estão aqui vivos e produzindo nesse momento. Então, é muito importante. Estou trazendo isso porque toda essa discussão, ela aconteceu por causa de um vídeo de TikTok. Então, o quanto que você, professor, professora que está ouvindo a gente, não pode usar um vídeo viral de TikTok, um assunto específico, para trazer uma discussão gigante. Bota o vídeo na sala, boas salas hoje tem uma TV ou alguma coisa para acessar, e se não tiver, manda para os alunos o link do vídeo, que todo mundo tem acesso a isso, e você consegue uma discussão enorme. Ah, mas os alunos não conseguem, não têm acesso à internet. Tudo bem, vê o vídeo e explica o que aconteceu no vídeo na sala. Mas você tem um ponto disparador que ele é muito interessante. Por quê? Porque eu quero saber, desta mesa incrível que está aqui, se a gente não pode utilizar muitas vezes esse interesse que aconteceu pelo Machado de Assis também para abrir portas sobre outros autores. Eu lembro que há muitos anos atrás teve uma matéria, acho que foi na revista Veja, eu gostaria de achar, inclusive, se alguém aí tiver acesso a essa matéria, que foi uma brincadeira que a revista Veja fez na época, faz muitos anos, que ela fez uma discussão do tipo assim, se você começou a ler Crepúsculo, que é um ótimo livro, é uma ótima introdução à literatura, começou a ler Crepúsculo, que tal ler Jane Austen, sabe? E começava a puxar assim, que tal ler Senhora, que tal ler tal livro. Coisas que estão ali laterais, mas que vai aprofundando, vai desenvolvendo também a literatura para conhecer outros títulos que às vezes não tem acesso, ou que não tem uma linguagem juvenil, ou que acaba ficando um pouco esquecidos, até porque a gente não conversa sobre, porque são livros antigos muitas vezes. Então, era como se fosse um mapa para você alcançar outros títulos de livros, né? A partir de livros que são comercialmente mais aceitos, que são mais recentes. Eu achei muito legal aquela discussão. Acho que a gente dá para fazer algo parecido discutindo com o TikTok, sabe? Começamos aqui, o TikTok falou sobre isso. Gostei, que tal ler esse outro? Às vezes, esse livro do Machado ele é muito denso, mas tem conto, sabe? Às vezes, esse livro específico ele é muito denso, mas você tem esse outro aqui do lado. E essa literatura brasileira, inclusive, a gente tem um benefício que eles são acessíveis, você encontra em todos os locais, eles não têm direitos autorais específicos, então se você quiser imprimir na tua casa um livro desse e dar para os alunos, não tem problema nenhum. Então são coisas que a gente tem um certo acesso maior. É uma forma de promover. Eu queria saber se a gente tem alguma ideia aqui nessa mesa que nós podemos ajudar para desenvolver e valorizar esse reconhecimento da nossa literatura, tanto para dentro quanto para fora do Brasil. Eu acho que um ponto que eu gostaria de começar trazendo é justamente nós nos formarmos, é justamente nós nos formarmos melhores enquanto leitores. Acho que esse é um ponto crucial do professor. Porque para eu poder discutir esse respeito, eu tenho que conhecer minimamente, sabe? E não vamos se envergonhar, gente. Se você, professor, 40 horas toda semana, correção de prova, aula de apoio pedagógico, 3 escolas, sabe? Pode ser que você não tenha tempo para conseguir pegar o livro. Mas o Diego deu a letra, lê o mínimo. Pega ali todo dia, 2 páginas, 3 páginas, lê alguma coisa para acompanhar, torna aquilo instigante. Ah, não estou entendendo. Pega o vídeo do YouTube, pega o audiobook, pega um booktuber conversando sobre o livro para te dar uma instigada sobre isso, para você conhecer aquele material. Eu acho que um primeiro ponto para a gente poder desenvolver a literatura e conhecer mais sobre a literatura brasileira é esse. É você se formar como leitor. E um outro ponto que eu acho que é importante é professores que produzem algum tipo de conteúdo. De novo, não é todo professor que precisa produzir conteúdo para a internet, você pode ficar na tua sala, tá tudo certo. Se você tem acesso a produzir conteúdo para os seus estudantes, produza conteúdo sobre essa literatura que a gente fala. Professor de história, se você está falando sobre um recorte histórico específico no Brasil, por que não fazer um quadradinho na tua lousa dizendo sobre quem eram os autores ou naquele ano o que foi produzido deles? Só para ter uma lateralidade. É um conteúdo que você está produzindo, discutindo aquilo. Se você faz stories, faz TikTok, faz o que for, produza conteúdo sobre esse assunto. Acho que são formas da gente tornar um pouco mais acessível a esse respeito, né? Vou dar um exemplo. Recentemente, o pessoal que acompanha aqui sabe, estou fazendo alguns vídeos, inclusive para TikTok, para Instagram, falando sobre literatura. O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre o conceito da antropofagia. Por isso que eu falei por ele aqui. E que eu acho um conceito poderosíssimo.
são de filosofia, mas eu falei até agora, sei lá, Schopenhauer, Nietzsche e Platão. Bacana, muito legal. Mas a antropofagia é nossa, é um conceito filosófico nosso. Então eu queria saber dessa mesa aqui, se vocês têm alguma dica ou alguma proposta de como nós podemos abrir a porta para conhecer outros autores brasileiros, assim, como que eu posso introduzir outros autores, outras discussões da literatura brasileira em sala de aula e também nas minhas rodas, no meu papo. Acho que a gente não precisa se limitar à sala de aula nesse ponto. Tem alguma dica, Eu, Rick? Perdão, você eu está acho que mutada você no toca num botão. ponto, num ponto muito bom, que é o ponto de nós pensarmos essa. Eu acho que a Regiane também falou, no que a gente está em sala de aula apresentando. Eu acho que essa consciência, mais do que você dar aula incrível, e eu acho que a gente, enquanto professor, tem que negociar também, fazer o nosso dever de casa, em sermos menos egóicos, às vezes, né? Conseguirmos entender que a aula incrível, às vezes, não se processa dentro de quatro paredes, mas se processa no ônibus indo para casa, no momento que ele vai deitar. Então, a gente fazer essas nervuras dentro do pensamento que sejam capazes de colocar o sujeito em constante pensamento. Eu sempre digo que o meu aliado para as aulas de literatura sempre acaba sendo o cinema e estendo isso para as séries de televisão. Cada nova série que surge, que deixa burburinho no ar, eu consigo introduzir de 3 a 4 leituras. Um aluno meu do pré-vestibular daqui do Rio, ele me perguntou na semana passada, em sala de aula, professor, como é que o senhor consegue ler todo mês 5 livros? Porque o senhor me impressiona. Eu falei, porque eu divido pela semana, não leio um livro, não espero para começar. Aí ele falou assim: ah, mas meu cérebro não vai aguentar. Eu falei: concordo com você. Mas a gente também tem que entender leitura como se fosse academia. Se você entrar hoje na academia e tentar colocar 240 pesos num leg press, você vai se machucar. Então você começa com menos carga até você chegar na maior carga. Você vai começar talvez não com 5, você vai começar com 2 na semana. E você vai conseguir, no mês, você vai fechar pelo menos com 2 livros. E depois, com o tempo, quando você tiver a minha idade, você vai fechar 5, você vai fechar 6. Não existe um número aqui, eu falei para ele assim. Não existe aqui o mínimo, não existe o necessário. Existe é uma coisa chamada sua prática. Então, eu sempre tento atrelar a experiência que eu tenho hoje com cinema e televisão, porque para mim é muito chamativo esse número. Se 67% dos jovens estão na televisão e estão mais ou menos quase o mesmo número na internet, esse é o meu espaço. Eu não posso ter o meu espaço da biblioteca, que é maravilhosa, era legal na minha infância, na minha adolescência, mas eu tenho que estar nesse espaço. Então, vou dar um exemplo. Estreou há pouco tempo aqui no sistema de streaming nacional, Entrevista com o Vampiro, e foi um verdadeiro burburinho na sala de aula, falando sobre como é que as cenas eram chocantes, como é que os diálogos eram extremamente sensuais. E eu disse, então, a gente já pode pensar em outros 2 livros. A gente já pode pensar em Anna Rice, que escreveu Entrevista com o Vampiro, e eles, nossa, veio de um livro? Eu falei, veio. Eu mostrei a edição do livro, eu falei, a gente já pode pensar num outro mais distante, a gente já pode pensar no Drácula, do Bram Stoker, que está um pouquinho antes da Anna Rice. E o pessoal, caramba, que interessante, não sei o quê, e lanço. E de repente, 2, 3 dias já começa a existir o efeito que eu chamo de efeito pipoca. Um aparece com um livro, o outro acha muito legal, o outro começa a ler, o outro percebe que a série ela é sensual e no vocabulário deles, né? Bafônica, não só na série, mas o próprio livro já era assim. Então, os diálogos. Eu lembro de uma aluna que ela falou assim: nossa, professora, eu fiquei extremamente tímida com essas 3 páginas que eu li. Eu falei, para você ver que não é só um jogo de imagem visual, mas é um jogo de imagem textual. Você está lendo aqui o próprio verbo comunicando para você uma imagem que você achou que só acontecia na visualidade. Então, eu sempre digo que é importantíssimo a gente. Eu sei que dar aula hoje no Brasil, por questões salariais, enfim, por outras situações que não convém que a gente abre tanto, acaba sendo muito difícil porque a gente tem que acumular escolas, a gente tem que acumular dificuldades, mas é aquilo que eu digo, assim, uma coisa que fez muito diferença, que acabou sendo diferencial na minha prática docente, é eu entender que eu não sou o melhor professor do mundo, que a minha aula não é a mais incrível e que ela não precisa ser incrível sempre.
eu posso provocar reflexões e deixar que a minha aula é incrível, ou se algum dia algum aluno me dá esse título de olha como o senhor marcou a minha existência, que seja dado daqui a 3, 4, 5 anos, né? Eu não estou ali por mim, eu estou ali para gerar conexões, eu estou ali porque eu acredito fielmente que dentro da sala de aula a gente constrói uma sociedade mais justa, a gente constrói uma sociedade mais empática, mais humana e infinitamente dentro dos parâmetros de uma democracia que a gente luta e que a gente não vai abrir mão de cada vez mais fazer com que isso seja o futuro de muitas crianças e jovens que ainda virão. Então, leitura e escola, para mim, são necessários para essa convivência social. Então, eu super concordo. É o audiobook, é o livro em e-book, é o livro na outra plataforma, que eu não sei nem se pode falar o nome. Pode falar o nome? Pode, por favor. Pode. Pode. Em formato de Kindle, é você colocar no seu celular, é Perfeito. você botar no Google Sala de Aula, é você utilizar a cena da série. Às vezes eu pego a cena, boto lá e eu falo, olha só essa fala daqui, e aí o aluno fica ali com aquela frase, deixa ele refletir, depois eu mostro, ó, essa frase daqui saiu do livro tal, olha só o que que diz nesse livro. Caramba, então eles recortam, mas isso não é apropriação. Eu falei, mas eu nunca respondo também ao final da minha aula. Eu sempre deixo a pergunta suspensa. Eu digo, se é apropriação cultural ou não, eu só respondo na próxima aula. Aí eles ficam, nossa, professor, isso é muito injusto, o senhor me deixou Eu fui embora pensando nisso a semana inteira. Eu falo, mas tem que ser assim, é um jogo, né? Então, se esse jogo, é o que eu sempre falo para eles, o jogo tem que ser sempre justo e tem sempre que provocar o bem. Ninguém pode sair daqui se sentindo perdedor. Então, se você ficou só curioso e você na semana que vem vai ganhar mais um pouquinho, então a gente está jogando de modo justo. Isso aqui é maravilhoso. E aí, quando eu olho para eles, eles dão um sorriso, eu É isso. sinto ali 20% da minha missão cumprida, porque o restante eles sozinhos vão conseguir construir. Perfeito, perfeito. Perfeito. Rê, quero ouvir de você e eu ainda quero Ó, piorar a sua pergunta, deixar ela mais vem difícil. não vem deixar eu aqui, né, sem saber responder. Olha. Né? Eu quero te acrescentar uma dificuldade, porque aqui a gente conversou, eu e o Diego, na condição de professores, temos o benefício de estar ali lidando diariamente com os estudantes. Você, na condição de diretora, tem o benefício de estar lidando com o estudante e o professor. Então, quero saber também como que a gente pode fazer para instigar a literatura, a leitura, a literatura brasileira. Se você tem alguma dica, alguma proposta para que isso aconteça também sendo fomentado entre o nosso grupo de professores, lembrando que Regiane está no estado de São Paulo, então você tem um recorte bem específico, né? São aulas longas, são diversas dificuldades, são diversas qualidades, diversas facilidades, mas é um recorte bem específico. Então, o que você acha? O que você teria de dica, de forma, assim, para a gente lidar? Já vou eu fiquei muito tempo coordenadora, todo É mundo sabe verdade. disso, não é? E eu falo que é o coração da escola, a É a coordenação, formação. é o coração. E eu aprendi com uma formadora, né, da secretaria a ler, pegar alguns ATPCs e a gente ela lia trechos de livro. E eu roubei isso dela, não é? Aliás, todos os livros que ela apresentava eu comprava, que era enlouquecedor. Porque não adianta, pode falar o que quiser, é energia, gente. As pessoas vão perceber se é verdade ou se é mentira, tá? Nossa, eu tô lendo tal livro. Não, gente, é energia. Porque quando eu levava aquilo para as formações, que eu lia um trecho, elas já começavam, nossa, Jane, você comprou aonde? Você fez, né? Eu sempre comprei lá não sei também se pode falar, no estante virtual, que era mais barato, enfim, né? Eu já comprava, né? Mas tudo bem, não é? Aliás, o que eu apresentei esses dias aqui, o Nude Botas, eu li as crônicas para elas, eu vim reler agora, porque uma delícia, para aguçar, porque eu acho que a gente precisa aguçar o nosso professor e a nossa Sim. professora, Kelly, que você sempre traz muito bem, que às vezes ele não tem tempo mesmo, não é? Mas não justifica ficar parado, porque a nossa molecada lá, de 0 a tantos anos, estão tudo se movimentando. E como o Diego trouxe muito bem, no celular, na televisão. E aí, quem é que vai fazer essa mudança? Como que a gente faz essa mudança? E aí, eu acho que uma das dicas, e hoje minha coordenadora, ela faz lá na escola, hoje ela lê uma poesia. Entende? Eu acho que a gente tem que ir para os professores, né? E aí eu brinco também que tem aquela coisa do tom de voz.
para a criançada, não é? Você aguçar lá a criançada a ler, já contei aqui que eu me escondi de bruxa, fiquei atrás da porta quando eles voltaram do recreio, porque eu ia contar uma história e tinha a bruxa. Gente, eles entram naquilo, o contexto, né? E se você vai colocando essa sementinha neles ali, vai mudando, né? Também uma outra dica, ir lá para o professor e para a professora na sala de aula, é você não pegar livros pequenos. Hoje eu vou ler tal livro para eles no início da aula. Já comentei isso aqui também. Você pode ler um livro bem extenso, em capítulos. Não é? Você lê um pedaço, para naquela parte mais empolgante e você só vai ler de novo na outra segunda, sabe? E aí eles ficam esperando aquilo, porque isso vai tornando esse cara um leitor. E é isso que a gente tem que fazer. Fazê-los ter vontade de ler. E os professores e professoras também. Porque a gente vai indicando que talvez eles não tenham tempo, e entendo, mas a gente indica. Né? É nosso dever na formação continuada lá da escola ajudar esses professores e professoras a seguirem num momento que a gente sabe que não é fácil, mas precisamos seguir, porque a gente tem lá 30, 90, 100, ou sei lá quantos alunos que precisam da gente. É isso. Muito bem Chegamos então nos momentos finais do nosso programa. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Rê, obrigado. Diego, obrigado. O Rê está sempre aqui com a gente. Só que, para encerrar esse programa, Diego não sabe, que é o nosso convidado aqui pela primeira vez, primeira de muitas, eu espero, conversando aqui sobre a literatura, sobre a urgência, sobre essas técnicas. E antes de ir embora, a gente tem que responder aqui a 3 questõezinhas dificílimas. Se prepara que é o nosso teste final. A primeira é se você gostou do programa, a segunda é onde eu te encontro, tem alguma rede, algum contato, alguma produção, como eu faço para saber mais sobre você, como que eu te encontro por aí, e a terceira pergunta não é uma pergunta, é um pedacinho seu, um pedacinho da Regiane, um pedacinho do Diego, para ficar aqui ecoando em nossos corações e mentes até o nosso próximo episódio. E aqui vale indicar qualquer coisa. Vale literatura, vale música, vale receita, vale série, vale frase, vale livro, vale pensamento, vale tudo. E para dar tempo do Diego pensar, Regiane, para você, nossas 3 perguntinhas mágicas. Se você gostou do programa, onde eu acho a Regiane e o que você vai indicar para a gente hoje? Gente, eu amei, não é? Você viu o tempo passar? Eu não vi. Então, assim, não é? E é o que eu falo, a cada programa a gente só vai, a gente vai saindo diferente, né? É aquela coisa, como você colocou, Kelly, não tem receita, mas a gente sai diferente, né? Porque fica uma dica, fica uma ideia, e o Diego precisa voltar mesmo para a gente falar um pouco mais disso, porque eu já comentei aqui, vou falar de novo, que ele vai falando de um jeito que a gente vai imaginando, não é? Você vai entrando ali e se arrepiando do jeito que ele traz a literatura, isso é espetacular. Os professores e as professoras precisam disso. Diego, tenha certeza. E aí, tô aqui no Arco 43, da Editora do Brasil, tô lá no Instagram, tô no Facebook, e eu brinco sempre que eu tô lá no chão da fábrica, onde a gente precisa não esquecer que nós somos o adulto da situação. E sendo o adulto da situação, a gente tem um dever enorme, mas a gente vai ter um prazer também enorme quando a gente vê esses meninos e essas meninas lá na frente transformados, com as suas profissões, enfim, com as suas escolhas, tirá-los da caixinha. Eu vou bater nessa teclinha. Vamos sair e tirar as pessoas das caixinhas. E eu vou deixar aqui uma dica. Eu adoro biografia. Eu sou uma pessoa que eu adoro biografia, eu li a do Jorge Amado, e eu não achei aqui, eu devo ter emprestado para alguém, que tinha ali uma parte que eu amava, e aí eu vou falar, mesmo sem ter o livro, eu vou indicar outro, mas que ele colocava que quando uma pessoa fazia algum mal para ele, a pessoa, ele fingia que aquela pessoa era um fantasma. Então ele passava e, gente, mas o jeito que ele escreve isso, eu falo que eu acho que eu li esse livro, a biografia dele em 2014. Mas eu trago isso que é tão gostoso de ver alguém que você gosta dizer que também tem gente que ele não gosta e que ele via como fantasma. Enfim, mas eu estou relendo agora, né? Que a gente parece que não é nada, né? Tipo, ai, não posso falar isso. Da Clarice. Perfeito. Ele é enorme, mas é a biografia dela. E assim, eu sou uma pessoa que gosto de
Tem o registro de nascimento dela, tem as coisas eu já tinha Ah, tem dado uma documentos, né, tem inclusive. documentos, Bacana. exato. E aí eu já esse livro está comigo há muito tempo e uma coisa que vocês trouxeram aqui também, a gente não pode deixar o livro guardado, não é? Então eu tenho tirado algumas coisas das gavetas aqui, que infelizmente não tem uma estante do jeito que eu gostaria, elas estão guardadinhas, mas eu estou tirando e falando: "Vou ler de novo, vou fazer de novo". Então fica aí a dica. E biografia, gente, é uma delícia, porque é o que eu falei do Jorge, a gente se identifica com algumas coisas, e é gente como a gente. Enfim, só que são gênios. Foi uma Perfeito. delícia. Rê, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela indicação, muito obrigado pela tua fala, pela sua sensibilidade, por essa preocupação em estar sempre instruindo o professor também, entendendo que as limitações do trabalho, da correria do dia a dia, às vezes nos impedem de conseguir ser tão bom, né? Ou tão investido no nosso próprio desenvolvimento como a gente gostaria, mas que tem formas de, como coordenador, como direção, como amigo, como companheiro, como pessoa próxima, De muda. auxiliar as pessoas nesse processo também. Acho que isso é uma coisa muito legal e sempre foi uma Perfeito. preocupação sua. Muito bom. Diego, chegou então a sua vez agora. Quero te ouvir respondendo o nosso momento difícil aqui, as 3 perguntas finais. Primeiro, se você gostou do programa, o que que você achou? Considerações finais, como foi o programa para você? Segundo, onde eu acho o Diego? Quero encontrar o Diego, quero chegar próximo. Você disse que recentemente, né, que entrou nas redes sociais, como eu faço para encontrar, para trocar, para continuar esse papo com você, se você puder ser encontrado? E terceiro, uma indicação, um pedacinho do Diego, quero conhecer mais, talvez os livros, o que que o Diego produziu, participou, ou o que que ele pode indicar nesse momento para nos acompanhar até a próxima. Vamos lá. Me senti totalmente em casa, já acho que somos melhores amigos, já estou Perfeito. pensando em viajarmos juntos, Bora, bora, porque para bora. mim, assim, driblei o meu nervosismo estreando e, assim, foi bastante interessante a gente poder perceber que existe alguma coisa dentro da sala de aula que está operando mudanças. Somos 3 pessoas totalmente, né, em lugares diferentes, estamos em lugares diferentes, 2 pessoas se conhecem, que se uniram a uma terceira que nunca as viu, e a gente está trocando dentro de uma mesma sinfonia coisas, experiências que são totalmente diferentes, mas que nos colocam numa mesma vibração. Eu acho muito interessante esse tipo de experiência que faz a gente entender que a gente não vive só no nosso clubinho, mas o nosso clubinho está sendo também uma grande parte do Brasil que Sim. está andando dentro desse ritmo que é o ritmo da mudança. A gente realmente quer adultos melhores, a gente quer sistemas políticos mais inclusivos e a gente quer que o espaço da sala de aula não prepare mais somente para uma prova, mas consiga preparar qualquer tipo de estudante, criança, jovem, adulto, para poder enfrentar o mundo. E que se o mundo dele for um bairro, ótimo. Se o mundo dele for mais abrangente do que isso, que seja tão igualmente importante para ele. Que a luta não tem tamanho, mas é aquilo que eu vejo. Eu adorei participar, eu achei incrível. E assim, eu tô nas redes sociais também, lutei muito contra elas, mas eu entendi que, na verdade, a minha luta não é porque o espaço ali fosse ruim, mas é porque eu trazia certos pensamentos que me distanciavam disso e que talvez o erro estivesse em mim mesmo, tá? Não estavam nelas, estavam exatamente no como é que eu entrava. Então, você hoje me acha no Instagram, me acha em todos os lugares. Vou ficar muito feliz de recebê-los por lá caso queiram me adicionar, trocar comigo. E eu sempre deixo alguns livros, né? Enquanto vocês estavam aí pensando, eu fui nos meus últimos 5 livros que eu mais me impactei, né? Eu gosto muito da escrita da Anna Rice, que está aí vindo agora com a série que estreou no Brasil. Eu acho que a Entrevista com o Vampiro, Rainha dos Condenados, são livros incríveis. Os jovens, eles amam quando eles param para ler. Ela é uma escritora norte-americana, mas eu gosto de 2 brasileiros que eu sou apaixonado e eu vou super indicar, porque eu percebo que, né,
Quem é jovem vai me entender claramente, a galera aí do primeiro, do segundo ano, terceiro ano do ensino médio, que sempre está ali com aquele conflito da primeira relação. Eu acho que sempre o fantasma da primeira relação é ciúme, então você poder ficar com o Dom Casmurro do Machado, que para nós homens é fantástico, para a gente poder entender como é que a nossa formação também depende da sociedade, o como é que a gente vai ter que crescer tirando certos preconceitos que nos foram ensinados por alguém, e como é que tirar esses preconceitos só nos fará melhor para nós mesmos e para o convívio do outro. Gosto muito da discussão do momento, que acaba sendo Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas. Eu acho que o Grande Sertão Veredas é um livro que eu, em sala de aula, eu não seguro as minhas lágrimas. Quem já foi meu aluno e estiver escutando sabe que eu choro, e choro muito em muitas passagens, porque eu consigo abrir esse livro para várias situações. Primeiro, ao questionamento de masculino, de feminino, o do como é que essas mudanças não são só físicas, mas são mudanças de pensamento, de preconceitos, de coisas que nos foram ensinadas, e como é que, né, Guimarães Rosa ele consegue abrir o caminho da leitura para o caminho do entendimento de uma identidade que eu acho fundamental. E quando a Regiane estava falando sobre biografia, já me veio logo uma que eu fiquei muito impactado, que foi a biografia da Michelle Obama, né, a ex-primeira-dama estadunidense, falando como é que para ela foi muito difícil, como é que ela teve que lutar contra, né, as dificuldades do meio, assim como a biografia dela é meio que um ponto de encontro com daquela atriz, que eu esqueci o nome dela agora, não vou lembrar. A Oprah. Não, aquela outra que fez a Mulher Rei, esqueci o nome dela Ah, agora. sei. A Lupita? Não é a Lupita Nyong'o. Não, Mulher que Rei. fez o. Enfim, são duas Viola biografias que eu Davis. Viola Davis. Exatamente, obrigado, eu tinha esquecido. Eu acho que a Davis e a Michelle Obama fazem duas biografias que são incríveis, mostrando como é que as suas infâncias não foram nunca o que elas conquistaram como hoje, que essas mudanças elas começaram a ser operadas dentro da escola e que colocar isso em formato de texto como incentivo para impactar adultos e jovens eu acho fundamental. Então, o trabalho da Michelle Obama foi muito incrível. E o quinto livro, só para fechar, né? Porque se a galera quiser ler aí um por semana, já estou dando cinco. Então, que foi fabuloso o desfile da Portela aqui no Rio de Janeiro. Acho que vocês em São Paulo devem ter visto, baseado no livro Defeito da Cor, né? Então, acho que esse livro não só explodiu nas lojas online, mas em sala de aula tem muito aluno lendo esse livro e, assim, às vezes o professor nem sabe porque não está ali tão próximo, né? Não está ali discutindo isso. Então, é entender que o desfile da Portela não ficou lá só na semana do Carnaval, mas que ele continuou provocando, só para nossa alegria, muitos ecos. Então, eles estão lendo, estão discutindo racialidade, que é necessário, estão discutindo vocabulário mais ou menos racista, como mudar isso, estão discutindo momentos históricos, estão discutindo, às vezes, situações que a gente, lá na graduação, na pós-graduação, acaba utilizando certos autores estrangeiros para poder tematizar isso, e eles já estão conseguindo sozinhos através da prática deles chegar a esse lugar. Porque apenas uma coisa eu gostaria de deixar bem ao finalzinho mesmo. A palavra cultura, ela não é uma palavra com paredes. As culturas, elas sempre se tocaram. As nossas línguas humanas, elas foram feitas na base da vivência. A gente não tinha paredes de vidro nos separando. Então, se a gente entende o passado como um lugar de troca, a gente entende o presente como um lugar de vivência e um futuro como um lugar de transformação. Perfeito, perfeito. Diego, muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui compartilhando suas reflexões, seus conhecimentos. Obrigado por essa sensibilidade, por essa preocupação tão real, tão firme, tão desenvolvendo suas próprias saídas para lidar com as questões de como valorizar a nossa literatura. Obrigado por essa discussão que não tem uma fronteira de tempo, sabe? Tem um valor para a literatura de todo o tempo do Brasil, desde o começo, e ligando tudo isso como se fosse um movimento, uma onda que a gente precisa compreender, que a gente precisa se relacionar. Eu acho que é uma forma muito viva
de lidar com a conexão literária, com os contextos literários, que não fica com aquele recorte, sabe? Esse período, esse tempo. Não, o livro ele é para ser algo que te afeta, né? É assim que você desenvolve um afeto com a literatura, se permitindo ser afetado. E como que a gente conversa todas essas mídias, todas essas questões, todas essas linguagens, eu acho que tem aqui uma sabedoria, uma dinâmica muito boa para nós que somos professores, para a gente se relacionar. E, de novo, que não tem muro, que não tem fronteira, que dá para a gente trabalhar em qualquer área, em qualquer matéria, em qualquer disciplina. Obrigado muito por esse olhar, viu, meu querido? Obrigado mesmo. É isso. Chegou então a minha vez aqui nos momentos finais para poder falar que eu amei esse papo todas as vezes que nós discutimos literatura, escrita, livro, eu fico aqui maluco. Eu acho que é um tema que eu sempre gosto, que eu gosto de desenvolver, que eu gosto de aprender, que eu gosto de me sentir, inclusive, tocado muitas vezes, porque eu também sou dessa geração que deu menos valor à literatura brasileira do que devia, e estou corrigindo isso da maneira do possível, correndo atrás, indo atrás. Quem acompanha o Arco 43 desde seu início, sabe o quanto nós que estamos aqui participando, a gente tem se desenvolvido ao longo dele, aprendido com ele, né, correndo, passando esse momento de vida junto, eu acho que é maravilhoso. Quem quiser me acompanhar por aí, @Marcos Keller em vários lugares, @Kob, K-O-B, Keller, lá no Instagram, e você tem Marcos Keller também lá no TikTok, eu acho que é Keller Marcos, @Keller Marcos, lá no TikTok, falando sobre filosofia, tem uma fala sobre música que eu quero colocar agora, discutindo algumas coisas, então tem foto do meu gato pelado, meu gato com pelo, o que eu tô comendo, fazendo no dia a dia, tá tudo lá para você dar uma olhada e dialogar comigo também na maneira que você quiser participar, tamo junto. Quero indicar também um livro que eu gosto muito aqui, que é de literatura brasileira. Quero indicar 2 livros também. Eu vou aproveitar aqui que o Diego indicou mais de um, indicou 5, e quero indicar também 2 aqui para vocês. O primeiro é de um amigo meu, e eu tenho muito orgulho de poder falar que essa pessoa é uma pessoa próxima, é um amigo, que é um livro que me impactou muito, que é um livro de fantasia medieval, que eu falei no começo, brasileiro, chamado Ordem Vermelha. Filhos da Degradação é o nome da coleção, tem 2 livros lançados. O primeiro é o Ordem Vermelha, o escritor é o Felipe Castilho, que é um escritor fantástico, assim. Felipe Castilho é um cara que, nossa, dá uma olhada para a escrita dele, é uma escrita muito boa, e é uma forma de acesso, acho que a literatura brasileira contemporânea também, que ele é um cara muito bacana, tá acessível, tá produzindo muito, vale muito a pena dar uma olhadinha. E o outro é um livro bem, já deve ter uns 20 anos que esse livro foi lançado, ele é um jovem clássico também para molecada, é um livro infanto-juvenil, que é O Vampiro que Descobriu o Brasil, escrito pelo Ivan Jaffe. É divertidíssimo, porque ele tem essa coisa fantástica, é alguém que é mordido por um vampiro e vem de Portugal para o Brasil, anda pelo Brasil, visita o Brasil, e como ele tem esse tom aventuresco, o jovem, eu tenho certeza que vai ter acesso para ele e vai amar, assim, vai ter muita proximidade. E eu gostaria de reforçar também o maravilhoso livro indicado pelo Diego, que é Um Defeito de Cor, tá? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Historicamente, ele é extremamente preciso, apesar da personagem não ser uma personagem real. Ela é baseada numa pessoa que existiu. Ela tem uma inspiração na Luísa Marim, que teria sido a mãe do Luiz Gama. Então, várias das experiências que estão colocadas ali, elas são experiências que pessoas passaram, pessoas reais. E a gente ter esse acesso à literatura de alguém que escreve brilhantemente, não tem como você não se sentir nas situações, inclusive as situações pesadas, porque ele também não pega leve, né? Tá discutindo sobre como que era a experiência que estava passando, a dificuldade do processo da escravidão no Brasil. É maravilhoso. A Ana Maria Gonçalves é mais uma pessoa dessas que são geniais e que não deixa nada a dever, pelo contrário, inclusive, porque é alguém que valoriza muito a nossa história, a nossa cultura, então ela deve causar essa inveja pro lado de fora quando a gente levanta, porque o Brasil tem. É um livro que você vai ter Europa, você vai ter discussão sobre a África, vai ter discussão sobre diversas regiões do Brasil, então a gente tem esse benefício, né, de estar em vários locais. Então vale muito a pena dar uma olhadinha. No mais, quero agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado à equipe que torna esse programa possível. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Você, ouvinte, espalha, divulga, compartilha, porque esse material ele é feito para você, para te dar subsídios para discutir, para te inspirar, para te instigar a se desenvolver mais, a procurar mais e fazer parte desse processo de formação que a Editora do Brasil oferece através de podcast para você. Para você ouvir no trânsito, lavando uma louça, limpando uma casa, tá ali, indo para o trabalho, dá tempo de ouvir rapidinho.
E não se esqueçam de seguir também a Editora do Brasil lá no Instagram, @Editora do Brasil _oficial, para você ter acesso em primeira mão a todas as novidades da educação, conhecer mais sobre a editora, sobre os produtos da editora, como que a Editora do Brasil está participando dessa discussão de tornar a literatura acessível para o estudante. Tem vários livros que estão disponíveis por projetos como o PNLD, você tem vários acessos, está aqui para facilitar a sua vida com materiais de apoio, para você entender como discutir, tem muita coisa, vale a pena você seguir para acompanhar a Editora do Brasil _oficial lá no Instagram. No mais, muito obrigado a todos. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.